Desde que o mundo é mundo, as pessoas se relacionam e algumas se amam, algumas têm tesão umas nas outras e elas acabam transando, amando. Lá pelas tantas inventaram o negócio de casamento. Mas lá pelas tantas também inventaram que quem tinha um pênis no meio da perna era homem e quem tinha uma vagina no meio da perna era mulher. E aí disseram que eles eram diferentes. E aí, dizendo que eles eram diferentes, começaram a criar um monte de diferença entre eles. Inventaram que o homem, o cara que tinha um pênis lá, ele tinha que ser violento, tinha que ser um líder, tinha que ser provedor. Aí depois ele tinha que gostar de futebol, gostar da cor azul e ele tinha que gostar de mulher. A mulher, por sua vez, ela tinha que ser frágil, delicada, tinha que ser submissa ao homem, tinha que saber cuidar do lar, fazer comida, gostar de rosa e brincar de boneca, porque ela tinha que ser mãe. E claro, a mulher tinha que gostar de homem. Daí, essa invenção, ela virou uma regra e as pessoas começaram a ser obrigadas a se comportar desse jeito. O homem era obrigado a ser daquela forma, era obrigado a gostar de mulher, a mulher era obrigada a fazer daquela outra forma e gostar de homem, e quem não fizesse era excluído, era perseguido, era até morto. E tudo isso foi colocado como normal, foi colocado como norma. Só que, se por um lado tinham que obrigar as pessoas a ser assim, tinha uma galera que não queria ser obrigado. Tinha homem que gostava de homem, tinha mulher que gostava de mulher. Tinham homens e mulheres que gostavam de pessoas independente do seu gênero, independente de toda essa invenção que foi o gênero. E aí tinha gente que nascia com pênis e não concordava que era homem. Tinha gente que nascia com vagina e não concordava que era mulher. E eles escapavam dessa norma. Eles escapavam dessa norma cisgênero, que é o que? Você nasceu com pênis, você concorda que é homem, você nasceu com vagina, você concorda que é mulher, você é cisgênero. As pessoas escapavam dessa norma cisgênera ou escapavam da norma heterossexual, que é quando você não se atrai somente pelo gênero oposto, dito oposto. Quem escapa dessas normas está escapando da cis-heteronormatividade. Se você não está na cis-heteronormatividade, você é LGBT. A gente entendeu então que toda pessoa que não é cisgênero e não é heterossexual, ela é LGBT. Toda pessoa que escapa da cis-heteronormatividade, ela é LGBT. Mas você sabe o que significa LGBT? O que significa cada uma das letrinhas dessa sigla? Na verdade, existem várias siglas para denominar esse grupo. Eu não vou entrar muito nelas hoje, porque eu acho que isso é um assunto para outro vídeo, vai ficar muito conteúdo e pode ficar confuso na cabeça de algumas pessoas. Então, por uma questão didática, para poder abranger mais gente, em vez de LGBT, eu vou usar aqui a sigla LGBTQIA. E aí, cada uma dessas letras, ela representa um grupo de pessoas que está dentro da comunidade LGBT ou LGBTQIA. E aí é importante a gente falar que existem 3 maneiras de você estar fora da cis-heteronormatividade. Tem a maneira do gênero, a maneira da sexualidade e a maneira biológica. Eu vou explicar cada uma delas conforme a gente for avançando nas letrinhas. Vamos começar pelo começo, as 2 primeiras letras, L e G. Muito simples, L lésbica, G gay. São os homossexuais. Uma mulher que sente atração por mulheres ou um homem que sente atração por homens são homossexuais. São L's e G's, lésbicas e gays. E isso aí tem a ver com sexualidade e não com gênero. Então não existe esse papo de que o gay ele não é homem de verdade porque não gosta de mulher, ou a lésbica na verdade quer ser um macho. Na verdade, isso tudo é sobre gênero, a gente está falando de sexualidade. O homem gay se identifica como homem, gosta de ser homem, a lésbica também se identifica como mulher, e eles só se atraem pelo mesmo gênero. A questão toda deles é a sexualidade. A terceira letra da sigla também tem a ver com sexualidade. É o B, de bissexuais, que é um termo guarda-chuva, que também abrange pansexuais, por exemplo. Ele fala de toda pessoa que gosta de mais de um gênero, ou das pessoas independentes de seu gênero. Se você gosta de homens e mulheres, ou homens e mulheres e pessoas não binárias, eu vou explicar já já o que é não binário, você está dentro do B, você é bi ou pansexual. Já a quarta letra da sigla é o T, que abrange transexuais, transgêneros e travestis. São pessoas que não se identificam com o gênero que designaram para ela quando ela nasceu. Ou seja, nasceu com pênis, mas não se identifica como homem.
nasceu com vagina, mas não se identifica como mulher, é uma pessoa trans. Isso daí é a via do gênero, não da sexualidade. Uma pessoa trans, ela pode ser gay, pode ser hétero, pode ser bi, pode ter a sexualidade que for, da mesma forma que uma pessoa cis. É muito importante a gente entender que uma pessoa trans, ela não mudou de sexo. Uma mulher trans, por exemplo, ela não nasceu homem, ela nasceu com um pênis. E aí, se a sociedade acha que isso quer dizer que é homem, isso não é problema dela. Isso é problema da sociedade. Nosso dever é respeitar. Uma mulher trans, ela é tão mulher quanto uma mulher cis que nasceu com vagina. E um homem trans é tão homem quanto um homem cis que nasceu com pênis. E isso é importante também para falar de sexualidade. Se você é um homem que gosta de homens e se apaixona por um homem trans, você não se torna menos gay. Se você é um homem hétero que gosta de mulheres e se apaixona por uma mulher trans, você não é menos hétero. Você se apaixona por gêneros, a gente não se apaixona por partes. Até porque se você, antes de decidir se está atraído por alguém na rua, pede para a pessoa baixar a calça, você tem que ser preso. Porque isso daí é assédio. E não é legal. A quinta letra é o que começa a confundir algumas pessoas. Também tem a ver com gênero, o Q de queer. Queer já foi um termo usado para definir qualquer pessoa LGBT, qualquer pessoa fora da heteronormatividade. Mas hoje, ele trata muito de pessoas não binárias. O que é uma pessoa não binária? Imagina que aqueles gêneros que criaram, homem e mulher, são duas caixinhas. Aí botaram na caixinha do homem tudo que um homem pode e deve ser, e na caixinha da mulher tudo que uma mulher pode e deve ser. Daí o não binário olha para as duas caixas e fala, mas eu gosto de coisas das duas caixas. Ou eu não gosto de coisa de caixa nenhuma. Ou hoje eu quero ficar nessa caixa aqui e amanhã eu vou para outra caixa. Ele não acredita que pode ser um ou o outro. Pode ser os dois, pode ser nenhum, pode ser um pouco de cada. Sim, isso é uma discussão, uma ideia um pouco mais complexa. Mas é porque a nossa sociedade ela está enraizada no binarismo de gênero. E o respeito ao queer e a visibilidade ao queer e aos não binários é um caminho muito importante para a gente começar a desconstruir isso, que também acaba desconstruindo coisas como o machismo, por exemplo. E ideias toscas de que homem não pode fazer tal coisa ou mulher não pode fazer tal coisa. Porque gêneros são construções. Agora eu vou falar do I, de intersexo. Lembra que eu falei que tinham 3 vias para se escapar da cis-heteronormatividade? Tinha sexualidade, que é o caso dos gays, das lésbicas, dos bis e pansexuais. Tinha o caso do gênero, que é o caso das pessoas trans, travestis, não binárias e transgêneros, e dos queers também. E tem a questão biológica, que é o caso dos intersexo. O intersexo é uma pessoa que ela nasce com características ditas masculinas e femininas. Essas características podem ser aparentes, ou seja, nascer com um pênis e uma vagina, ou podem ser não aparentes. Existem casos, por exemplo, de uma pessoa que nasce com pênis e útero, ou de que nasce com vagina, mas os cromossomos são XY. O fato de existirem muitos intersexo não aparentes faz com que muitas pessoas sejam intersexo e passem a vida inteira sem saber. Existem casos de uma pessoa morre e aí vão fazer autópsia no corpo e descobrem que a pessoa era intersexo e ela passou a vida inteira sem suspeitar disso. E também existem casos de bebês que nascem com um intersexo aparente e eles não têm chance de viver a sua intersexualidade, não têm chance de definir como eles vão ser, porque os médicos e os pais definem, ou vai ficar só com pênis ou só com a vagina, fazem uma cirurgia ainda no bebê, e aí o bebê é obrigado, assim como todos nós, a se encaixar num gênero. E no caso dele, é ainda mais cruel porque houve mutilação do corpo. Talvez você não conheça nenhuma pessoa intersexo, mas existem muitos. Para você ter ideia, a estimativa ela vai de entre 0,05% até 1,7%. É a quantidade de intersexo que os cientistas acreditam que existe na humanidade. Para vocês terem ideia de quanta gente é, 1,7% é a quantidade de pessoas ruivas que existem na humanidade. Então, não duvida, existe muito intersexo por aí. A última letra que a gente vai ver hoje é o A. O A, ele é de assexual. Não é assexuado, é assexual. Então, o hétero gosta de pessoas do gênero dito oposto. O gay e a lésbica gostam de pessoas do mesmo gênero. O bi gosta de pessoas independente de seu gênero.
O assexual, ou ace, como eles se chamam, é uma pessoa que não se interessa por pessoas, ou não se interessa por sexo, ou tem muito pouco interesse por isso. A comunidade assexual é muito ampla e ela tem vários outros termos. Tem o assexual romântico, o assexual aromântico, o demissexual, são várias coisas, mas eu acho que seria legal a gente falar disso em um outro vídeo específico para os assexuais, porque a gente já teve bastante conteúdo agora e eu acho que pode acabar confundindo. O que a gente precisa entender agora sobre os assexuais é que tá tudo bem uma pessoa viver a vida sem ter interesse sexual em alguém. Não tem nada de anormal nisso, porque existem várias outras possibilidades de alguém ter relações humanas. Pode ser relações de amizade, relações familiares, e assexuais podem, assim, transar e se relacionar amorosamente. Mas é um pouco diferente, a gente vai falar nesse outro vídeo que a gente vai ter. Bastante conteúdo, né? Então faz o seguinte, se ficou qualquer dúvida, escreve nos comentários que de repente eu posso fazer um vídeo baseado na sua dúvida para você entender melhor. Eu quero indicar esse livro aqui, chama Este Livro é Gay, da Juno Donson. Tá outro nome aqui, mas esse nome é o que ela usava antes de começar a se identificar como trans. Ele foi lançado no Brasil pela editora Martins Fontes, WMF Martins Fontes, e ele é um guia muito legal sobre LGBT, sobre toda essa questão, que é bem didático e bem divertido de ler. Eu vou deixar o link para você comprar ele, se você quiser, aqui nos comentários. E eu já vou contar, qualquer compra que você fizer com o link que eu boto nos comentários, você também está ajudando o canal e todos os projetos, a Igreja de Santa Cher na Terra e tudo mais, porque eu ganho uma pequena comissão em cima das vendas feitas por esses links. Se você quer ver mais vídeos desse canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube vai te avisar quando tiver um vídeo novo. E dá um likezinho aí também, porque aí o YouTube espalha esse vídeo para mais pessoas, mais gente vai ver esse conteúdo, mais gente vai saber o que é LGBT, menos gente vai ficar falando besteira. E um último recadinho, não sei qual é a orientação religiosa de cada um, o que você acredita na sua casa, mas na rua, no trabalho, na escola, você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar a identidade delas, tem que respeitar a sexualidade delas. Então, se você não concorda, vai discordar na sua casa, na rua, vai ter que respeitar. Então eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!